Desde o Egito Antigo, o livro é o principal meio de transmitir conhecimento. Após enormes mudanças, desde a escrita em pele de animais e papiros até a impressão em papel e agora o formato digital, ele nos dá acesso a culturas de diversos povos, a história, a descobertas científicas, a saberes de gerações anteriores. A leitura trabalha o senso crítico, ajuda na escrita, no uso do idioma, sem contar que é uma atividade prazerosa. Horizonte Notícia Entrevista vai celebrar o Dia Nacional do Livro, comemorado no último 29 de outubro, e falar dos desafios que ainda temos para o acesso ao mundo da leitura. Para falar sobre o tema, nós recebemos o professor Aldemaro Taranto Goulart, da graduação e pós-graduação em Letras da PUC Minas. É uma honra, senhor, receber o senhor aqui, professor. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, essa data 29 de outubro, ela foi marcada pela inauguração, pela criação da Biblioteca Nacional aqui no Brasil, né? Fala um pouquinho desse marco na nossa história. A criação da Biblioteca Nacional, que se deu em 1810, né? 2 anos depois que chegou aqui a família real portuguesa, fugindo de Portugal, né? Do assédio de Napoleão Bonaparte. Mas foi um dos grandes investimentos, pode-se dizer, que se fizeram no Brasil na época, né? Porque Dom João trouxe um acervo realmente muito grande da Real Biblioteca Portuguesa na sua vinda para o Brasil, e foi exatamente esse acervo, que era muito significativo, que deu início à Biblioteca Nacional. Por isso, então, que se comemora, né, no dia 29, que foi o momento da fundação da Biblioteca Nacional do Livro, se comemora a data Nacional do Livro. Bacana. E um livro que, como a gente comentou aí, já passou por diversas transformações aí, mas sempre carregando esse conhecimento, reproduzindo esse conhecimento desde os antigos, não é isso? É muito interessante isso. Inclusive, Platão, no seu livro Fedra, ele faz referência a um mito, né, relacionado com o deus Tosse, que era um deus médico no Egito, e o rei Amon. E o deus Tosse dizendo que estava solucionado o problema do conhecimento, porque a invenção da escrita ia propiciar exatamente a possibilidade de as pessoas permanentemente estarem em contato com o saber. Ao que o rei Amon contestou, dizendo que aquilo não poderia não ser um remédio, mas poderia ser um veneno, na medida em que as pessoas, não mais exercitando a memória, elas acabariam se esquecendo das coisas, né? Então, ele não via a escrita como uma solução. Mas realmente é um mito que se processou ali e que, na verdade, a escrita e o livro que decorre dela, né, é uma das grandes conquistas da humanidade. Com certeza. Não tem dúvida nenhuma. Com certeza. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do livro, da escrita, da leitura. Qual que é a situação hoje do nosso país em relação a isso? Temos muito a caminhar ainda, né, professor? Muito a caminhar, né? Eu acho que a questão da leitura, que é fundamental, porque o saber ler, mas quando eu digo saber ler, não é simplesmente no sentido de ter obtido um primeiro letramento, mas o saber ler é realmente ler aquilo que está expresso e aquilo que está sugerido, né, nas palavras, porque a língua ela tem essa dinâmica de se manifestar de diversas maneiras no que diz respeito à significação. Então, a leitura inteligente é aquela leitura que consegue captar todas essas nuances, né? Então, eu acho que isso é que é fundamental, porque saber ler é saber ler o mundo, é compreender melhor as coisas, é contribuir, inclusive, para aspectos fundamentais, como a cidadania, o nacionalismo, enfim, com o desenvolvimento cultural. Então, eu acho que, nesse aspecto aí, a escola tem uma importância fundamental, claro, né? Porque é através da escola que se pode propiciar o aprendizado efetivo e inteligente da leitura, né? Eu vejo que aqui, por exemplo, na nossa Faculdade de Letras, aqui na PUC, nós temos programas lá, exatamente dos cursos da graduação de letras, que procuram justamente mostrar a importância dessa compreensão em profundidade da leitura, e é isso que se pretende passar aos nossos alunos, que serão aqueles que vão operar esse processo na educação básica, né? Então, eu acho que a leitura realmente é o caminho para que realmente o conhecimento vá se aperfeiçoando cada vez mais.
Agora, isso que o senhor está comentando aí do saber de fato ler, que é o que a gente chama da questão dos analfabetos funcionais, né? Sim. Que são pessoas ali que sabem, né, ler ali, juntar as letrinhas, mas não sabem fazer isso de uma forma crítica, interpretativa, não é isso? Inclusive, temos situação complicada aí de universitários, pessoas que chegam à universidade sem essa competência, sem né? a competência. Aliás, isso é um problema que a gente espera que essas novas fundamentações que os cursos de letras principalmente oferecem, né, na preparação dos futuros professores, que isso possa contribuir para minorar essa situação, porque a gente percebe que o grande problema dos alunos, como você está dizendo, mesmo os alunos que chegam ao curso do terceiro grau, né, universitário, eles têm dificuldade de leitura. E é curioso a gente perceber o seguinte: há inúmeras reclamações de professores, não apenas da área daqueles que lidam diretamente com a leitura, mas de todas as áreas. De forma geral. Professores de física, de química, de matemática, biologia, que reclamam que os alunos não conseguem, às vezes, dar as respostas adequadas às provas que eles dão, não porque eles não conhecem o conteúdo que está sendo testado ali, mas porque eles não compreendem a pergunta que muitas vezes se faz, a questão que se faz a respeito de determinados aspectos. E isso é uma coisa essencial, quer dizer, aprender a ler é essencial em todos os sentidos, né? Agora, o que a gente pode, né, já que esse desafio ainda é tão grande aqui no Brasil, como é que estão as políticas voltadas de incentivo aí, à formação de leitores, à formação de escritores hoje? O que a gente tem é suficiente? Ainda é preciso, sim, incentivar muito isso? Não, é preciso incentivar muito, sem dúvida, mas, como você disse, esses programas que já existem, eles são realmente bastante importantes, né? Formação de leitores, a formação de escritores, as oficinas de criação literária e cursos que procuram justamente também trabalhar a questão da leitura propriamente dita, né? Isso existe, inclusive, às vezes, em cursos de pós-graduação. Então, eu acho que são programas ou propostas e projetos que têm tudo a ver com essa arrancada que se pretende fazer em termos de favorecer a leitura e de produzir um conhecimento efetivo, né, daquele que precisa de aprender a ler, para que ele aprenda a ler de fato, mas naquela dimensão que eu disse, né, lendo as nuances que a leitura, que o livro pode oferecer. Com certeza. Agora, uma coisa que a gente vê, que eu tenho achado interessante, essa conscientização maior da importância de se incentivar a leitura, a escrita, são os vários programas, não só públicos, mas da iniciativa privada, de difusão de livros mesmo, pontos de leitura. A gente vê isso em ônibus, vê bibliotecas itinerantes. É essencial isso também, né? Isso é uma coisa que vem ao longo do tempo cada vez se acentuando mais, né? É uma esperança, sem dúvida nenhuma, é uma grande esperança, né? Nós temos hoje, por exemplo, a questão do livro digital, né? Que muitas pessoas, inclusive, achavam que com o advento do livro digital que o livro físico desapareceria, né? Humberto Eco já tinha dito isso num livro dele, que jamais o livro físico desapareceria. Mas eu achei muito interessante verificar o seguinte: numa pesquisa recente que foi promovida por editores e livreiros, chegou-se à conclusão de que entre os anos de 2013 e 2016, o número de edições e de livros vendidos no livro físico foi muito maior do que o do livro digital, o que é vamos dizer assim, uma contraposição àquela crença de que o livro estava com os dias contados, né? O livro físico. Né? Então, é uma questão também muito de preferência. Eu prefiro mesmo o livro, claro, pegar ali o livro, sentir, cheirar. De cada 10 pessoas a quem você faz essa pergunta, 9 respondem isso que você está dizendo. Com certeza. Né? Agora, o senhor está falando aí da importância da escola, né? O papel da escola e o papel da família também. Tem que incentivar desde pequeno aí a leitura, né, professor? Desde pequeno. E eu acho que, eu entendo, inclusive, que há um outro problema paralelo que pode aparecer aí, que é exatamente a questão dos equipamentos eletrônicos, né? Que podem ser uma coisa que vem para o bem e que vem para o mal também. Com certeza. Né? Então, nós, inclusive, vemos hoje crianças escrevendo muito mais, porque estão escrevendo nos jogos e nos programas de computador que eles são obrigados a manipular para chegar ao entretenimento que eles querem, né? Então, isso é uma coisa positiva. Mas, por outro lado, tem um lado, vamos dizer assim, que não seria muito positivo, que é o fato de isso acontecer de uma maneira tão livre que não tem nenhuma supervisão de professores, ou mesmo da família, como você está dizendo, né? Então, é preciso considerar que o resultado disso talvez seja um resultado
bem inferior àquilo que se poderia imaginar à primeira vista, né? Porque quando a gente viu as crianças começarem a digitar nos computadores, supunha que aquilo seria um avanço extraordinário que diz respeito à leitura e à escrita. Mas a coisa tem o seu lado também meio perverso, que é exatamente esse escondimento que se faz, né, do processo todo, porque a pessoa ali no computador ela está numa posição de absoluta solidão junto com aquilo que ela está fazendo, né? Então, é preciso de considerar também esse aspecto. E um outro aspecto também é essa questão da escrita. Começa a escrever de forma muito resumida, palavras, né? Só as iniciais, as palavras, enfim. Exatamente. Isso acaba gerando um problema também, isso, né? acaba gerando quase que uma outra linguagem. Sim, né? sim, dizer, sim. Então, a gente percebe que ninguém vai querer que se escreva hoje como Machado de Assis escrevia, mas é preciso que se escreva com um mínimo de compreensão, né? E muitas vezes essas reduções drásticas que se fazem quando se usa essa linguagem cibernética, né, isso acaba sendo uma coisa que prejudica a própria cultura da escrita. Né? Verdade. Professor, para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse o convite aí. Então, por esse é um mundo maravilhoso da leitura, da escrita. Deixa um convite aí para os nossos espectadores. Vamos ler. A leitura, como eu disse, é um dos milagres que aconteceram no mundo, né? Não só porque ela propicia o contato entre as pessoas, as interações, e ainda mais hoje com os recursos de que se dispõe, né? As interações são em qualquer nível, né? E não mais uma pessoa simplesmente interagindo com a outra ali fisicamente. Mas eu acho que o mundo encantado da leitura permanece, ele perdura, né? E o que nos cabe como professores e como pais é exatamente levar os nossos alunos e os nossos filhos a esse mundo encantado, mostrar a eles que existe realmente um mundo paralelo àquele mundo tão, às vezes, materializado, né? E que é um mundo em que você mergulha e entra numa nova realidade. É verdade. É uma viagem, uma jornada aí. Sem dúvida. Há diversos rumos possíveis e impossíveis aí. Sem dúvida. É isso mesmo. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.